cumprimento a todos os irmãos e os ouvintes com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou pela primeira vez para dar todos o meu testemunho, porque estive orando a Deus e Deus permitiu que eu desse todo o meu testemunho para que muitos amigos pudessem escutar onde Deus me tirou, onde saí dentro do centro de Umbanda. Então, hoje eu quero contar todos para a honra e glória de Jesus Cristo. Conte-nos um pouco de sua vida. Meu nome é Clóvis Martins, nasci em Uruçanga em 1949, 30 de julho. Aos 12 anos eu comecei a sofrer de ataque. Muitas vezes eu andava pela cidade, na rua, e me parava dentro de casa caído, trazido por muitas pessoas. E minha mãe possuía já um centro de Umbanda, trabalhava com uma linha branca. Meu pai trabalhava também com os padres jesuítas. E um dia eu perguntei para minha mãe o que estava acontecendo comigo. Por que eu caía, desmaiava e não sabia o porquê? Ela mandou-me sentar na frente dela e disse: meu filho, é que tu sabe que a mãe é mãe de santo. E tu sabes que a nossa terreira é uma terreira fraca, porque só trabalha com uma linha branca. E eu tenho pedido aos pretos velhos para que eles preparassem um dos meus filhos para que me ajudasse nessa batalha. Então você está sendo escolhido. Você, quando traz para dentro de casa, você já recebe o guia com você. Você não entende nada, porque eles possuem teu corpo. Mas eu vou te levar para o Rio Grande do Sul. Já falei com uma amiga minha que tem um centro lá em Sapucaia do Sul, que se chama o Centro Cacique de Umbanda. E eles disseram que em 3 dias tu vai se desenvolver, vai ser um batuqueiro para receber a linha encarnada, que são os Exu. E isso é muito bom para nós aqui. Então minha mãe me pegou e me levou para o Rio Grande do Sul, em Sapucaia, onde ali fiquei. Entrei dentro daquele quarto, num congá muito grande, e ali me rasparam o cabelo todos. E ali então todos os dias vinha a chefe e derramava aquele sangue sobre mim, sobre a minha cabeça. E eu não sabendo por quê, 3 dias eu não poderia sair dentro daquele centro, ali preso. Alimentava às madrugadas, vinham com sangue para mim tomar. Diziam que estava fechando o meu corpo. Foi a ser um chefe também, mas não conhecia a palavra de Deus nada até aí. Então ali fiquei aqueles 3 dias. Quando me tiraram ali dentro daquele quarto, eu já estava com mau cheiro, porque aquele sangue que corria sobre o meu corpo estava coalhado, estava assim com mau cheiro mesmo, porque 3 dias. E eu disse: mas por que tudo isso? Era assim: isso aqui são os sangues dos orixá, sangue de bode, sangue de galinha preta. Você, a partir de hoje, você já é um quimbandista. Você vai trabalhar com uma linha encarnada. E vai ser muito sucesso, porque é raros as pessoas que recebem essa guia da linha encarnada. Voltei para Santa Catarina. Minha mãe ficou muito alegre. E ali reuniu-se as pessoas que trabalhavam com ela dentro do centro ali de Umbanda, até inclusive aqui no centro do Santo Antônio, a Antoninha. Convidou todos os adeptos delas. E ali fizeram uma grande festa na sexta-feira, ali na garagem. E dali então comecei pela primeira vez a receber os orixás sobre o meu corpo. Minha mãe fez uma túnica encarnada e eu colocava aquela túnica sobre o meu corpo, e ali começava a vida miserável, incorporando 3, 4 horas sem parar, andando de rastro pelo chão igual uma cobra. Tomava cachaça no gamelão, comia fumo, vela, galinha viva e até urubu. Faziam tudo dentro daquele centro de Umbanda. Muitas madrugadas terias que ir ao cemitério, arrancar cadáver com as próprias mãos.
Ali me parava no outro dia, trazia aquela mercadoria através de um saco, e minha mãe pegava e botava atrás da porta. E de repente, minha mãe tirava aqueles cabelos, as unhas, que eu trazia lá do cemitério, que era possuído por aqueles demônios, e ali serviria para ser torrado. Torrava dentro do forno e fazia pó. E aquele próprio pó seria para a destruição das pessoas. Destruições, separações de casais era feito ali. Muitas vezes aniquilar uma pessoa, desnortear, tirar um vizinho ao lado que não gostava. Aqueles pó serviria tudo para fazer essas mandingas. Mas hoje, graças a Deus, estou liberto pelo poder de Jesus Cristo. Irmão Clóvis, de tantas feitiçarias praticadas, alguma que chamou mais a sua atenção? Entre muitas feitiçarias que ali era feito dentro daquele centro de Umbanda, que ali nós fazíamos vários tipos de macumba, destruição de casamentos, colocava a enfermidade em pessoas, né? Fazia todos quanto é tipo. Agora, uma me chamou muita atenção e até hoje marcam profunda ainda em minha vida, porque os próprios guias que possuem meu corpo fizeram uma macumba muito feia para o meu irmão. Meu irmão Adão, que está com 42 anos de idade, é um ano mais velho do que eu. E certo dia nós estava reunido aqui no bairro São Luís, numa casa de um cunhado meu que é baiano também, que era da macumbaria, Orides Freitas, que vem diretamente da Bahia, especial para nos ajudar em vários trabalhos de macumba por aqui afora. E esse rapaz vem e casou com a minha irmã, a irmã Tereza, que está hoje morando em Novo Hamburgo. E ali então começou as piores feitiçaria, macumbaria que nós tornamos dentro de Criciúma. Então nós estávamos numa sessão tudo incorporado. E de repente eu fui possuído pelo Bará. Esse Bará é um guia muito forte. Ele é da parte da Quibanda. É um guia muito forte. E quando ele vem com tudo. Ele vem simplesmente para matar, para destruir, fazer os trabalhos que a linha branca não faz, que é a linha dos preto velho. Depois eu vou citar todos os nomes aqui, uns 20 nomes, porque cada nome desse que eu citar, seja preto velho ou Joaquim, ele corresponde a 120 demônios. É uma legião de demônios. Uma linha que eu falo. Se eu falar em preto velho, é uma linha, significa 120 demônios. Dali os irmãos possam analisar o poder que tem esses demônios, esses espíritos. E ali eu estava incorporado ali de rastro pelo chão. E o Bará é tremendo, começava a destruir, pegar aquelas galinhas assim, comendo com tripa e tudo. E meu irmão achou gozado e começou a rir. E disse que o Bará sobre mim levantou-se, que ele não anda em pé, é só de rastro. Ele olhou sério para o meu irmão e perguntou por que ele estava rindo. E ele disse: olha, eu estou rindo porque quero rir, pronto. E o Bará disse: mas não está sabendo que eu estou aqui incorporado e eu não quero que ninguém ri nesta casa. E meu irmão disse: olha, sabe de uma coisa, eu também não tenho medo de ti. Meu irmão era meio valente. E o Bará disse: pois então, eu vou te mostrar dentro de 7 luas o resultado disso tudo. Tu vai rir com gosto. Mas eu estou falando assim, os irmãos falavam diferente, depois que me contaram. E então fomos para casa. E quando chegou perto de casa, o meu irmão começou a contar para mim: ô Clóvis, tu sabe que o Bará estava no teu corpo? E eu comecei a rir dele. E ele disse que daqui 7 luas eu ia rir com gosto. O que ele quer fazer? Aí eu disse: olha, Adão, é melhor tu pede perdão para eles, e quando eles voltar no meu corpo novamente, porque tu sabe como é que eles podem fazer uma mandinga para ti, e não sei o que eles podem fazer, tu sabe. Eles falaram para ti, sério que eu ia rir com gosto. E quero dizer que depois dali de uns 2 meses diante, o meu irmão começou a ficar mudado. Ele parava em pé no terreiro e ficava em pé assim e não olhava para trás. E nós dizíamos: Adão, olha para trás. Ele disse: não, eu não posso olhar para trás, porque senão eu vou perder meu encanto. Eu estou encantado agora. Eu vou ser o rei. E começava a dizer palavras assim que a gente não entendia.
E eu dizia para a mãe: o que está acontecendo, mãe, com o Adão? E a mãe dizia assim: olha, ele que sabe, porque ele falou para o Bará vai fazer alguma coisa, não podemos parar com isso aí, porque ele tem que pedir perdão para o Bará e todos isso, porque senão o Bará pode levar ele a uma loucura. E ele começou a sonhar que estava arrancando ouro, e que era o rei, que mandava governar todo. Olhava uma fotografia no jornal, dizia que era ele que estava ali. E começou, nós dormíamos junto. E depois da meia-noite, ele levantava da cama e começava a falar. Dizia como uma pessoa estivesse falando com ele. Eu dizia: o que é isso, Adão? Por que tu levanta? Não, tinha um homem aqui com a boca aberta e a boca cheia de ouro para mim. E ele quer me levar, vai mostrar onde é que está o ouro. E ali então, meu irmão, o pai não entendia também. Muitas vezes ele tirava o pai da cama e eles iam lá para um terreno vazio da Dona Clara, de uma italiana, e ali eles cavavam a noite inteira à procura desse ouro. E certo dia, quando o pai estava cavando, apareceu um homem muito magro, seco, na frente dele, e dizendo que para o pai não tinha ouro para o pai. O ouro que tinha era só para o meu irmão, o Adão, que o Adão já era dele. E conversou com o pai e desapareceu. E dali começou. Dentro de mais uns 20 dias, o meu irmão desapareceu de casa. Aí o pai foi na polícia, deu parte, mas procuraram e não encontraram. Dentro de mais ou menos 25 dias, foram encontrados o meu irmão num lugar ali na forquilhinha, no meio do mato. Onde ele estava, tinha comido todas as gramas, o pasto que tinha. E foi uma semanada de chuva, e ele saiu com a camisa grossa, mas quando encontraram que a camisa chegava a desfiar tudo, de tanta chuva podre. E ele saiu de casa com 60 quilos, e deu entrada no hospital com 15 quilos, somente os ossos e a figura do Bará no rosto dele. E aí o Bará baixou em mim e disse que ele que estava no couro do meu irmão, e isso era que ele ia pagar, e era 70 lua, que corresponde a 70 anos na gira dos Exus. Então está o meu irmão nesse sofrimento. Depois teve muitas vezes para em Florianópolis ali, e olha, abalou a Criciúma, porque os médicos, vinha médico até de São Paulo, do Rio, para visitar, porque nunca viram uma pessoa aguentar tantos tempos assim, sem alimentação nenhuma, no meio do mato, e ainda com vida. Mas não era a vida, era o demônio que estava ali. E até hoje ele está em casa, aqui mora na cidade mineira, mas é uma pessoa que de vez em quando ele passa a mão no sapo, coloca na boca, sai pulando pela rua fora, e não tem. Mas eu tenho esperança que um dia, assim como Jesus me tirou, me salvou, me libertou, também que possa atingir o meu irmão. Estou orando e peço também para que os ouvintes, os irmãos, orem para que o Senhor liberte o meu irmão dessa escravidão, porque me parte o coração quando eu chego ali em casa e vejo o meu irmão, olha, naquela situação, um homem de saúde, jogava futebol, era uma pessoa que era mais inteligente do que eu. E no fim, por causa de toda essa saravá, essa destruição que destruiu a vida do meu irmão. Mas eu creio que Deus vai libertar. Continuando o meu testemunho ainda, quero dizer que com 24 anos eu me casei. E a minha esposa, toda a família dela também gostava da macumba. E depois minha esposa e uma cunhada minha ficaram como combona. O que é combona, irmão Cláudio? A combona, irmãos, é a pessoa que interpreta as línguas dos orixás. Se tem uma pessoa que vai ali para receber um passo ou algum problema a contar, primeiramente fala com ela, com aquela pessoa. Depois, então, quando os guias incorporam, que a gente se concentra, que eles se incorporam sobre a gente, então ali eles vão dizer que vão curar a pessoa, o que tem que fazer qual despacho, assim. Então aquela mulher interpreta todo, porque ninguém entende as línguas deles, são muito diferentes dos africanos, né, dos caboclos, todas as linguagens diferentes. Então ela vem a ser a combona que interpretava as línguas dos orixás, e mulher temente mesmo a todas as coisas que faziam ali dentro do centro de Umbanda, ela fazia tudo aquilo ali.
com carinho, porque tinha medo e era escravo ainda, né, irmão? Eu vou citar um pouco da linha branca e da linha encarnada da Quimbanda, para que todo mundo possa ter um conhecimento, que eu sei que essa fita vai servir muitos para aquelas pessoas que estão ainda atolados no meio da macumbaria e que não conhecem, que pensam que o preto velho, o Pai João são africanos lá da África, que só dão remédio da mata, que não faz o mal. Mas quero dizer uma coisa, meu amigo, eu nunca vi uma fonte com duas águas só, água doce e água salgada ao mesmo tempo, não. Eu quero também dizer um pouco, falar sobre a linha branca, sobre a Quimbanda, porque tem muitas pessoas que não conhecem, não sabem o que significa isso aí, a linha branca, a Quimbanda. Eu quero dizer, meu amigo e meu irmão que está me escutando, que cada nome que eu citar de uma linha, ela significa 120 demônios. Uma linha dessa é um ponto, né? Então significa 120 demônios, cada um nome desse, a parentagem toda deles, cada nome desses, fica bem claro. Então, para alerta de muitas pessoas, que muitos têm procurado o centro de Umbanda, vão lá para contar os seus problemas, para, né, querer que eles resolvem, mas quero dizer uma coisa, só no tu entrar por uma porta do centro de Umbanda, tu já sai com uma legião de demônio ali de dentro. Eu vou explicar, sabe por quê? Porque é tão fácil, né, meus irmãos, a gente conhecer uma igreja que tem o poder de Jesus Cristo. Por que você conhece o poder de Jesus Cristo? Porque é uma igreja que ora. Você entrou na porta de uma igreja, você já sente, igreja de oração. A alma sua se alegra, o Espírito Santo se alegra, porque você sabe que é uma igreja de oração, tá? Então ali tem poder de Deus. E no centro de Umbanda, você pode notar que quando eles vão começar a ascensão deles, na sexta-feira, todo o centro, que tem um congá dentro daquela casa, você corre aos fundos da casa, você vai notar que ali tem tipo uma casolinha pequena. E quando começa o centro, eles acendem uma vela preta ou encarnada e oferecendo a marafa. Marafa quer dizer a cachaça, né? Aquele copo cheio, até terminar a sessão, não pode a vela se apagar, porque aquilo ali é a força para a terreira. Então entram pessoas ali que não tenha nada, não tenha nem um encosto, nada, mas ele entrou dentro daquele centro, os demônios estão flutuando aos quatro cantos. Então quer dizer, ele entra na vida daquela pessoa, e a pessoa sai dali já com mais problemas ainda. Pessoa que foi fazer uma limpeza em si, descarregar, mas é o contrário, ele já sai dali já possuído. Aí o demônio já começa a influtar na vida dele, e começando a aparecer mais problemas, e ali ele começa a fetivar dentro do centro de Umbanda, procurar esse centro de Umbanda, e ali até que chega no fim, que eles dão um passo neles, olha, sabe que você tem um encosto? Você vai ser um médium, você vai dar remédio, você tem encosto. E ali a pessoa começa já a sofrer de ataque, como aconteceu na minha vida. E ali a pessoa se torna dentro daquele centro de Umbanda. Mas quero dizer uma coisa, que fica bem claro, quando tiver aparecendo esses problemas contra você, não procure esse centro de Umbanda, você procura uma casa de Deus, procura uma igreja de Deus, conta para Deus a tua vida e Ele resolve todos os teus problemas. Agora ali não, ali em vez de você resolver, não, ali eles montam mais problemas sobre você, porque a terreira está carregada, todas as mandigas estão fazendo. Então quer dizer, é dividido com aquelas pessoas que ali vão. Cada parte os guias descarregam, eles descarregam tudo aquilo ali, então aí cai sobre o corpo das pessoas também. A linha branca é dos preto velho, dos africanos. Eu vou citar cada um nome, os irmãos prestem atenção. Tem o preto velho. O preto velho, ele vem sobre o corpo do cavalo, e ali a pessoa fica só acocado, sentadinho num banco, com a cachaça, a marafa ali, o pito, e ali ele começa a falar as coisas da África, diz que está na terra por poucos tempos, mas vai alcançar a luz também. Isso, eles vêm com essa aí, e são bonzinhos. Olha, se a gente não conhece, você fica 2, 3 horas ali falando com eles, perto, falando, porque você acha que está dando solução para a sua vida. Eles começam a contar, dão um passo em você, eles fazem o benzimento deles, eles fecham o seu corpo, dão palavras de conforto para a pessoa, não faz o mal. Eles já acham que não faz o mal ali, tá?
Vamos à frente. Preto Velho. Depois tem o pai João, tem o pai Joaquim, tem o pai Tomé, tem a mãe Maria, tem a Cabocla Jurema, tem o Preto Velho, tem São Benedito, tem São Jorge. Da linha branca, cada nome desse aqui é 120 demônios que tem. Cada um desses aí possui. Então todos esses aí são, eu costumo dizer, faz o banho Maria. Se você chegar lá e dizer para ele assim, Preto Velho, eu quero que você destrói a vida do meu esposo, ou você destrói a vida do meu primo. Ah, não, Zé filho, não se faça isso. Não se faça, filha. Mas eles já vão lhe dizer, quem poderá fazer esse tipo de trabalho? Aí eles vão começar a dizer, quem pode fazer? Vocês podem chamar o Exu Caveira, o Exu do Lodo, o Exu da Mata, o Exu do Cemitério, o Estranca-Rua, Angu da Mata, Cacique Guerreiro, o Exu das Trevas, o Exu da Samambaia, assim por diante. Eles dizem que fazem essa espécie de trabalho, que são da parte da Quibanda. Quibanda quer dizer, só trabalham depois da meia-noite. Até esses nomes aqui que eu citei da linha branca, trabalham até antes da meia-noite. Vão embora. Eles vão embora, aí então entra a parte da Quibanda, que a parte da Quibanda, aí eles vêm para arrasar com tudo. É onde ali andava de rastro pelo chão igual uma cobra, tomava cachaça e gamelão, comia fumo, vela, galinha viva e até urubu, alimentado por sangue. Todas essas coisas, quem faz é a Quibanda, que é a matança mesmo. Então é fechado a terreira e as pessoas que estão ali, então é falado assim, olha aqui, ó. Agora vai ser a parte da Quibanda. Se vocês querem ficar, vocês ficam. Agora, se vocês não têm coragem, vocês podem sair, porque eles vêm com tudo, eles vêm furioso mesmo. Então é assim, irmão. Outra coisa que me chamava muita atenção quando eu estava incorporado, para me incorporar, isso é muito bom ficar sabendo, porque tem muitas pessoas que, muitos irmãos, não dizer, até os irmãos crentes, que embora muitos irmãos venham enfraquecer na fé, e eles caem na fé, e se desviam da igreja, e muitos abandonam, não vão mais dar uma palavra de ânimo, não, desviou. Vou dizer uma coisa, meu irmão, tu sabe que o desviado tem poder na vida ainda? Tem um poder muito grande. Quando eu estava incorporado, que a gente sabe, dentro do centro de Umbanda tem que entrar descalço, não podem cruzar as mãos, não pode fazer figa com os dedos, não pode nada. E o pensamento tem que ser positivo, somente naquela área. Então muitas vezes que eu começava a me concentrar para que chamar os guias, e os guias não vinham sobre o meu corpo. E eu olhava assim e dava uma corrida na terreira, o que está acontecendo? Tem algum problema difícil aí, algumas pessoas que estão com pensamento negativo, porque os guias não querem baixar. E chamava o ponto, chamava os pontos, e cantava os pontos, e não vinha. Mas de repente eu olhava assim, olho por olho nas pessoas, e eu notava que ali existia uma pessoa no meio, que possuía uma luzinha apagadinha na sua testa. Eu dizia, mas que luz, por que eu não posso, os guias não baixam por causa disso aí? Aí eu chamava a pessoa particular, eu disse, escuta aqui, amigo, você de onde é que é? Você tem alguma religião com você? O que você tem? Então ele dizia para mim, não, seu Clóvis, eu sou desviado de uma igreja, estou fraco, então vim aqui para receber um passo. E eu dizia, você pode sair pela porta porque não tem condições de trabalhar enquanto você estiver aqui dentro dessa terreira. Daí, irmão, vocês entenderem como é que é o poder de Jesus Cristo. Agora, vocês imaginam, irmão, o crente cheio do poder de Deus, o crente em oração, o crente mesmo que vigia, irmão. Olha, irmão, ele é um farol que queima mesmo a cara do diabo, o diabo não para um segundo perto. Mas para isso, irmão, precisa a pessoa estar cheio do poder de Deus. Porque se você tem a vida consagrada no altar de Deus, você chega em nome de Jesus, irmão. Em qualquer centro de Umbanda, você chega, não precisa com Bíblia, não precisa com nada. Mas você sentou ali no meio, eles doam todos os dias e não baixa um Exu sequer. Por quê? Ali tem uma luz no meio. Então é isso aí. Agora tem muitos crentes que têm medo. Tem medo quando cai um demônio na igreja, isso aí, até possível até sair depressa correndo, não. O crente tem que ter autoridade do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus me salvou, me tirou de todo esse centro de Umbanda, dessa feitiçaria, foi para fazer esse trabalho. E onde eu estou fazendo esse trabalho, e demônio cai menos. Como todos sabem onde eu tenho ido, viajando por esse Brasil afora, é demônio que cai, mas ele sai em nome de Jesus. Eu estive na cidade de Lins, de São Paulo, tinha 15 terreiros de Saravá, mas olha que Deus fez, 7 terreiros Jesus fechou. Mas não era fácil ele estar com um demônio, irmão. Muitas vezes estava cantando assim e caía aquela pessoa endemoniada e ficava em pé e vinha tipo de cachorro e ele começava a coar igual a cachorro junto. Ninguém sabia qual é que é a cova melhor, se era o cachorro ou era ele, endemoniado. Mas Deus me deu entendimento para conhecer o espírito que está naquela pessoa, e eu repreendia em nome de Jesus e a pessoa era liberta.
Então por quê? Tem que ter autoridade do Espírito Santo de Deus. Mas covarde não presta para nada. E é que temos, infelizmente, muitos. Sabe por quê? Eu digo covarde? É porque as vidas não estão certas no altar de Deus. Porque quando a vida está no altar de Deus, você tem autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu, graças a Deus, faz 9 anos e meio que eu sirvo Jesus, o Senhor me libertou. Mas eu digo mesmo, eu desafio o demônio em nome de Jesus. Ele pode cair, mas ele sai em nome de Jesus. Porque muito atrapalhamento na minha vida, depois que eu fiquei crente, não foi fácil. 3 meses a perseguição das pessoas que trabalhavam comigo no centro, me conheciam e faziam macumba, levavam na cruz onde eu passava com uma Bíblia. E eu dizia muitas vezes para os irmãos, não pode olhar naquela vela cinza que o meu nome está lá. Eles iam, olhavam naquele papel, estava o meu nome, Clóvis, Negociar, precisamos de ti. É a mensagem do diabo. E foram, fizeram tudo isso, não conseguiram. Chegou certo dia, eu estava em casa, ali entrou um adepto desse que trabalhava comigo e disse, olha, eu vim mandado por Orixá para te desistir desse negócio de crente. Eu disse, mas por quê? Não, porque nós precisamos de ti, tu és um dos nossos. Eu disse, olha meu querido, nunca eu vou deixar de Jesus. Tu pode invocar o teu demônio como tu quiser. Mas eu tenho certeza que o Deus que está na minha vida é muito mais maior e tem capacidade para expulsar todos os demônios. E ali ele começava a incorporar o Joaquim, o Xangô, o Bará, e eu expulsava em nome de Jesus e aquela pessoa saiu ali liberta. Hoje essa pessoa se chama Luiz Carlos Martins, um irmão meu. Jesus também salvou. Mas não é fácil, irmão, não é fácil. Tem muitos que brincam, porque o diabo tem força, ele não tem poder. Poder tem a Jesus Cristo. Agora eu digo mesmo, sou muito alegre, sou muito feliz, porque nunca eu pensava de um dia ter essa grande felicidade na minha vida. Aos 33 anos de idade, Clóvis Martins se encontrava ali no bar, cantando com 2 macumbeiros no lado, a mesa cheia de cachaça e de cerveja. Mas de repente passou uma serva de Deus, aquela mulher crente. Ela somente olhou para mim com seus lábios e fez um gesto para mim. Tinha 33 anos de idade. Naquele momento, meus irmãos, comecei a sentir algo diferente na minha vida. Os macumbeiros olharam para mim e disseram, o que está acontecendo, Tiago? Está faltando cachaça no teu copo? Estás doente? Eu disse, não, mas eu quero conhecer o Jesus daquela crente. Eles disseram, o que é isso, rapaz? Tu vai virar crente? Uma pessoa conhecida como tu és aqui dentro de Criciúma? Agora só que falta mesmo tu virar crente, Clóvis. Tira isso da cabeça, vai descansar na tua casa. Eu passei a mão na minha bicicleta, olhei para isso aqui, não é mais o meu lugar. Cheguei em casa, bati na porta, minha esposa veio, abriu a porta. Eu estava chorando na porta. Ela disse, o que foi, homem? Tu brigou no bar? Eu disse, não. Eu estava ali no bar e de repente passou uma crente. Ela olhou para mim com seus lábios e fez um gesto. Minha esposa não conhecia a palavra de Deus. Disse, quem sabe essa mulher te ofendeu. Eu vou de atrás dela para acertar as contas com ela, porque minha mulher, a mulher mesmo, não é fácil. Briga igual homem. Brigava mesmo e não adiantava. Mulher ruim mesmo, tremendo. Mas hoje também é uma serva de Deus, porque Jesus transformou a sua vida. Então eu disse, não, Leto, eu vou mudar de vida. Esta vida miserável chega, porque não tenho paz na minha vida. Poxa, ando aí, canto em conjunto, mas esses demônios me perseguem. Saio de casa, quando não vem com uma legião de demônio, venho bêbado pela rua, né? Não conheço os filhos meus, tenho esses filhos, mas não tenho amor por ninguém. Eu acho que os crentes têm esta felicidade. Eu quero também ser um dia um crente. Minha esposa disse, homem, para com isso, tira esse pensamento de ser crente da cabeça. E de repente fui tomado pelo tal de Bará. Este Bará veio furioso no meu corpo e ali virou quebrar tudo. E a mensagem para minha esposa, ele disse, diga para o Zé Cavalo parar com os pensamentos de ser crente, porque senão eu vou levar ele desta terra. A mensagem que ele deixou para minha esposa contando para mim, disse, Clóvis, o Bará teve no teu corpo, e ele disse que para te parar com os pensamentos de ser crente, porque senão ele vai te levar dessa terra. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque está existindo uma força muito grande, e essa força eles não conseguem deter. Essa força, meus irmãos, que eu fui saber depois que fiquei crente, é Jesus Cristo. Jesus que ali, usando aquela serva de Deus, já tinha entrado na minha vida e só faltava a libertação. E dali daquela data em diante, eu comecei, quando incorporava, eu sempre olhava, via aquela crente aparecer na minha frente, mexendo com seus lábios. Meus irmãos, os guias não vinham mais incorporar, ficavam meio corpo só. Certo dia vinha da mina, quando fui descansar em minha cama, eu fiquei paralisado. Era 3 horas da tarde, eu queria gritar, mas a voz não me saía. Eu disse, o que vai acontecer? Vieram me buscar. De repente, olhando para o forro da casa,
casa, veio descendo uma mão comprida com as unhas pontudas, uma mão bem cabeluda. Aquela mão veio descendo e somente a minha mente que funcionava. Eu não tinha força para mais nada, nem gritava, mas não saía nada de voz. E de repente ela veio descendo, aquela mão feia, tremenda. E eu disse: pronto, Senhor Jesus, o que vai ser de mim? Jesus daquela crente, tenha misericórdia de mim, não deixe que essa mão me pegue, eu te prometo que vou te servir. E comecei a citar o Pai Nosso, que é bíblico, mas tinha muita força, fazia que eu errava as palavras todas, porque o diabo tem força, não tem poder. Poder tem a Jesus Cristo. Mas Deus teve misericórdia de mim. Quando eu citei o Pai Nosso completo, aquela mão foi subindo, e uma voz parou e começou: Clóvis, Clóvis, chegou a tua hora, dá a tua mão para mim. E eu dizia: só dou a minha mão se for para Deus. E Deus teve misericórdia de mim, que eu citei o Pai Nosso, aquela mão desapareceu, eu pulei da cama, saí correndo para a cozinha, disse para minha esposa, ela disse: está vendo? Eu disse para te parar com os pensamentos de ser crente, porque eles disseram que vão te levar, mas não levaram, porque Deus não permitiu. Estive 3 vezes internado aqui no hospício do Rio Mãe, em Criciúma, Santa Catarina, por 3 vezes. A primeira vez fiquei 30 dias, a segunda vez 20 dias, e a última vez foi 18 dias. A primeira vez o acontecimento, eles disseram que iam me perturbar até eu tirar a minha própria vida. E certo dia, de manhã, ao me acordei já com as vozes que me atormentava a noite inteira. E a minha mulher já conhecia quando eu não estava bem. E aquela voz disse: Clóvis, sai daí que eu preciso de ti. Te levanta e vai até o escritório onde eu trabalhava na companhia Boa Vista. E eu quero que tu destrói tudo aquilo hoje, que tiver lá dentro. E eu olhei para minha esposa e disse para ela: olha, Oleta, eu vou sair agora de casa. Eu não sei se eu vou voltar vivo, mas eles estão me chamando, eu vou atender a ordem deles. E saí pelo trilho lá fora. Quando cheguei na frente do escritório da Boa Vista, Carbonifeira Boa Vista, ali tinha um guarda muito amigo meu, o nome dele se chama Antônio. Ele estava com um revólver, e quando eu cheguei perto dele, eu digo: Toninho, tu és o guarda daí? Ele disse: sim, sou. Puxa esse teu revólver e me dá 2 tiros na cara. Ele disse: mas por que, Clóvis, o que fazer contigo? Eu disse: olha, eu quero que me tire a minha vida, porque se vocês não tirar agora, eu vou entrar ali e vou quebrar tudo. E no mesmo momento, eu bati 3 vezes com o pé no chão, já fui possuído pelos demônios. O meu cabelo dava 50 centímetros de comprimento. Daí para ver, aquele negrão forte, com os olhos encarnados da macumbaria. E entrei ali para dentro e me sentei no consultório médico. E de repente tinham umas 3 pessoas esperando, e aquela voz dizia: agora nós vamos entrar no teu corpo para que tu ataque tudo aqui. Eu só vi essa voz dizer. Aí então comecei a destruir tudo aquilo ali. Peguei a enfermeira pelo cabelo, a dona Tereza, que hoje ainda é enfermeira da Boa Vista, ali da Mina Boa Vista, jogando pela janela fora, e comecei a destruir todo o consultório médico. Ali por 3 horas quebrando tudo. Quebrei tudo, veio a policiamento, com mais de 8 polícias, não conseguiram deter a força do diabo. E ali comecei a destruição, arrancava a moita de cabelo, me rasgava a roupa toda, e endemoniado, gritando, urrando igual um leão. Até inclusive, ainda tem um apelido meu na Boa Vista, se chama Nego Hulk, porque nunca viram força diabólica como viram aquela tarde, aquela manhã. Então ali me botaram dentro, me conseguiram, pegaram uma rede e jogaram sobre mim, e ali pularam os mineiros tudo em cima, e me botaram dentro de uma Kombi. Inclusive nesta Kombi estava um amigo muito meu, íntimo, marido do Santo Antônio, o negrão mais forte que tinha o Santo Antônio, que era chamado por Maciste. O Maciste e mais o Genésio, e uns 4, 5 mais fortes dentro da Kombi agarrado, porque eles que nunca viram tanta força. Quando me levaram ao hospital São João Batista, me deram a última injeção para derrubar cavalo, e nem aquela injeção começou a deter nada. Era de processo de demônio. Fui parar dentro desse hospício no Rio Mãe, na casa de saúde, e ali fiquei ali. Ao 3º dia estava dentro de uma jaula, ali preso, porque se me soltasse poderia acontecer coisas piores. Então era preso. Aí o médico mandou me chamar.
Mandou me chamar, os enfermeiros me levar na frente dele. E quando eu cheguei, me sentei na frente daquele médico, aquele médico começou a falar assim: para ti não tem solução, tu és um dos nossos, não adianta deixar a bandeira, volte ao centro a trabalhar de novo, porque senão nunca tu vai ser curado de nada, porque nós que estamos no teu corpo. Eu olhei assim, eu disse: pronto, até aqui também estão me perseguindo. Eu disse: não, eu vou sair daqui, deste lugar, e vou procurar o Jesus daquela crente. Ele chegou, chamou o enfermeiro e disse: tira esse daqui, bota para prende ele lá de novo. E me levaram para lá. Venci aos 30 dias, me deram alta para mim, eu voltei para a minha casa. E eu disse: olha, eu estou cansado de tudo. E vinha aquela voz para me tirar a vida. Eu disse: como é que eu vou tirar a vida como a minha vida agora? Eu vou dar um tiro no meu ouvido? Eu vou, a hora que passar o trem, vou me jogar aqui na estrada de ferro. Qual é o jeito melhor para tirar a minha vida? E começava a pensar. Aí eu comecei a inclinar, eu disse assim: mas se eu morrer, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Acabou-se a minha vida e... será que os guias vão me levar? Pois sério, estão prometendo me levar para o lugar onde eles estão? Será que é bom o lugar onde eles estão? E ali começou aquela luta. Mas eu comecei a voltar um novo pensamento daquela mulher, aquela serva de Deus. Eu disse: eu quero conhecer Jesus. E certo dia, quando me mudei dali, fui morar em São Sebastião. E quando cheguei em São Sebastião, levei todo o congá ainda para lá. Tinha uns bonecos ali, tinha 160 bonecos de imagem. Eu botei aquilo tudo lá, mas eu, quando incorporava, já pensava mais em Deus, para que Jesus entrasse na minha vida. E chegou num domingo, eu disse para minha esposa, disse: me apronta a minha roupa melhor que eu tenho, que eu quero conhecer Jesus. Minha esposa, revoltada comigo, porque não compreendia, não conhecia a palavra de Deus, e disse: homem, tira isso da cabeça, tu já vem do Rio Mania, esses problemas da casa de saúde. Clóvis, para com isso, Clóvis. Tu sabe que esses pretos velhos, orixá, eles estão furiosos. Tu não sabe quando eles vêm sobre o teu corpo, que eles dizem. Para com isso. Mas eu disse: não, existe um vazio. Eu quero preencher esse vazio que está sobre mim. Eu quero encher com Jesus. E minha esposa disse: cuidado, tu vai ficar crente. Sabe que o povo crente é um povo pequenininho, um povo que além disso ainda não acredita nada nos pretos velhos. E os pretos velhos fazem milagre, faz coisas tremendas dentro desse centro. Agora só que falta tu virar crente. Eu disse: não, eu quero conhecer o Jesus daquela crente. Pronta a minha roupa. Ela olhou para mim e disse: olha, pronta a tua roupa, mas tu ficar crente, nós não vamos viver mais. Pode a separação, porque eu não quero mais viver contigo. Eu disse: olha, eu sei que eu vou mudar. Jesus vai entrar na minha vida, eu vou mudar, tenho certeza. E ela disse: olha, eu não digo nada, não quero saber nada desse Jesus. E eu saí. O meu sogro estava carregando o cavalo. Eu olhei para ele e disse: meu sogro, eu vou na igreja hoje dos crentes. Meu sogro disse: mas como, tu vai ficar crente? E meu sogro também gostava do saravá, né? Eu disse: olha, eu vou aceitar Jesus. Diz que esse Jesus tem capacidade para libertar macumbeiro. Eu escuto eles falar pelos cultos no ar livre. E eu estou cansado, porque a igreja onde eu sirvo não tem esse poder. A igreja católica não tem poder. Porque quantas vezes ia na igreja do Pinheirinho, na igreja católica, uma vez estive lá, os demônios me pegaram lá dentro daquela igreja. E os padres me tocaram para a rua com 4, 5 homens, me arrastaram e me jogaram lá fora da rua, porque não tinha poder para expulsar demônio. Mas na igreja de Deus tem esse poder. E eu disse: eu quero ser liberto disso tudo. E ele disse: olha, fizemos assim, se tu ficar crente, que tu aguentar, eu também fico. Eu disse: tá bem, então eu vou primeiro. Ele: então tu vai, experimenta, se tu gostar, eu também vou ficar crente. E assim eu fiz, irmão. Quando eu saí, te di um passo à frente, as vozes começaram a me atormentar. Onde é que tu vai? Tu é meu, tu me pertence. Não adianta tu ir lá. Eles não gostam de ti lá naquela igreja. E também não gostam de mim também. Entra no bar, toma marafa. Eu disse: não, eu vou naquela igreja. Ele disse: tu não vai, tu não tem força para andar. Eu digo: eu tenho, porque Jesus vai me dar força. E eles começaram: tu pode notar uma coisa, quando tu chegar na porta daquela casa lá, eles vão cantar assim: o sangue daquele tem poder. Eu disse: mas que sangue daquele tem poder? Eu não gosto nem de citar esse nome. Não gosto de citar esse nome, mas tu vai escutar. E eu ia andando. Quando cheguei na frente da igreja, que parei em pé, olhando para a igreja,
A igreja se levantou-se e começaram a cantar: o sangue de Jesus, há poder, há poder, há poder, há poder. Eu disse: mas como? Mas não é o sangue daquele, é sangue de Jesus. E quando diz sangue de Jesus, diz: não repita essa palavra que eu não gosto. E eu começava a dizer: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E Jesus foi me dando vitória. E aí um irmão me convidou para entrar na igreja, eu bem cabeludão. Entrei e fiquei no último banco. E aquela voz me atormentava, mas quando eles vinham eu começava a cantar: o sangue de Jesus tem poder. E a igreja pesou mesmo, porque não é fácil, com legiões de demônio. E de repente o irmão disse: tem alguém que quer aceitar Jesus? Mas com medo de mim, porque tinha medo, era recém-morador ali, e sabendo que era da pesada, do saravá. Mas eu queria, quando levantar as mãos para cima, não tinha força. E eu comecei a dizer: Jesus daquela crente, tenha misericórdia de mim. E de repente eu dei aquele grito: eu quero aceitar Jesus. E saí correndo para a frente, dobrei o meu joelho. E ali aceitando Jesus, quando disseram amém, estava o meu cunhado do meu lado, que hoje é o obreiro, Ari Nelson. E eu olhei para ele, eu disse: Nelson, por que é que eu estou voando? Eu não consigo botar os pés mais no chão. Ele olhou para mim e disse: é porque Jesus entrou na tua vida. Jesus, quando entra na vida do homem, o homem fica assim mesmo, fica flutuando, porque as coisas ficam novas, fica tudo novo. E eu fiquei maravilhado com aquilo ali, olhando o rosto das pessoas, tudo diferente. No sair na rua, via as pessoas assim, conhecia qual pessoas que estavam no mal, e eu diferente, saí flutuando, parece que estava só voando. Cheguei em casa, bati na porta, minha esposa veio, abriu a porta, e ela olhou para mim e disse: homem, o que tu estás diferente? Que brilho é esse que está no teu rosto? Eu disse: é porque Jesus entrou na minha vida. E ali entrei dentro daquela casa, tinha um congá ainda no quarto, separado. E eu disse: Jesus, agora tu faz uma faxina nesta casa. E passei a mão num pau de fazer polenta. E ali comecei a destruir todo aquele congá. Quebrei tudo e botei dentro de um saco na segunda-feira. Levei ele para no Rio Sangão. E joguei tudo, aquelas mandingas, tudo lá que era possuído ali. Tinha uns preto velho, eu tinha Aparecida com mais de meio metro de comprimento, que ali que era a força da terreira. Mas Deus me deu vitória, que eu destruí tudo. E quero dizer uma coisa: hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Tenho um lar que Deus me deu, meus filhos, 5 filhos, e minha esposa. Servimos a Jesus ali. Oremos então agora. Amado Deus, nós te louvamos a Ti, Senhor. Sou muito grato, meu Deus, por tudo que Tu tens feito em minha vida, Senhor. Por usar a Tua misericórdia de mim, Senhor. Por ter me tirado, meu Deus, ali, Senhor, daquele centro de Umbanda. Senhor, por ter me libertado, meu Deus. Por ter me dado a paz, o amor, Senhor. Ó Jesus, agora eu te peço, Senhor, estenda Tuas mãos santas, Senhor, sobre essas pessoas, meu Deus, que estão atormentadas ainda, meu Deus, ou que estão, Senhor, enfermas, no leito de enfermidade agora, talvez até sentindo dor agora, Senhor, mas o Teu nome é grande, Jesus. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Tu pode tocá-la, Senhor, agora, Senhor, nesse espírito de enfermidade, e repreender em Teu nome, Jesus, porque nós cremos no Teu poder. Assim nós te agradecemos por tudo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.